Fluminense e Cerro Porteño, hoje, nesta terça-feira, o último confronto das oitavas de final da Libertadores será decidido. O jogo é no Maracanã, depois de 3 semanas voltamos a enfrentar os paraguaios com vantagem, mas tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então sabe o que você faz agora? Dá o like aí, enquanto roda a vinheta de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço que você deixe seu like aqui embaixo se você quiser. Se não quiser, beleza? Se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Fica a dúvida aí, por quê? Isso porque a 1xBet, casa de apostas que patrocina aqui o Raiz Tricolor, tá com duas informações que a gente já tira de cara que são interessantes. A primeira é, eles estão pagando aí 1,81 para a vitória do Fluminense e 4,86 para a vitória do Cerro Porteño. Então assim, me chama a atenção de que o Fluminense é favorito até para vencer este jogo. E por sinal, essa oddzinha de 1,81 é interessante para o Fluminense vencer a partida. Mas me chama mais ainda a atenção essa daqui de baixo, ó, que tá aqui embaixo, para se classificar, que é independente do resultado, quem vai passar de fase. Aí vale pênalti, vale tudo. O Fluminense pagando 1,008. Isso é um favoritismo absurdo do Fluminense para poder classificar na partida. Então assim, chama a atenção isso. As casas de apostas, eu sempre falo isso, casa de apostas, a odd diz muita coisa. E essa odd diz muita coisa, esse 16 pro Cerro aqui, esse 1,008 pro Fluminense. Mas bem, o jogo de hoje é às 19h15, 7h15 da noite, aquele horáriozinho cedo, eu sei, e será transmitido apenas pela Comebol TV. É isso. Infelizmente é só Comebol TV, se a gente avançar a quarta de final a transmissão é melhor. Jogo de número 6 entre Fluminense e Cerro Porteño, 4 vitórias e 1 empate, nunca perdemos pro Cerro Porteño, eu sei, vou falar isso baixinho aqui, né, mas enfim, nunca perdemos pro Cerro Porteño, enfim, temos que destacar isso aí, né. Bem, depois de 21 dias, o Fluminense chega com moral pro jogo. Acabei não falando que é um xBet que patrocina aqui o canal, tem o link aqui na descrição, vai lá e faz a sua aposta, beleza? 21 dias da última partida, o Fluminense chega com menos moral. Eu falei com moral, não, com menos moral pro jogo do que seria se tivesse chegado lá atrás. Mesmo com a derrota pro Grêmio, o Fluminense chegava ali, não, a derrota foi com time reserva e tal, não sei o quê. Só que o Cerro também chega com menos moral pro jogo de hoje, né? Isso porque de lá pra cá eles não venceram, empataram 3 vezes pelo campeonato paraguaio. Até mesmo aquela questão que poderia acontecer, eu sei, é uma merda e tal, enfim, já falei disso na época, mas, enfim, chegou a se cogitar que era de, eles vão vir com sangue nos olhos, porque o filho do Arce morreu e tal, e eles vão ter muito aquele espírito de vamos jogar pela memória desse garoto e tal, e vamos jogar pelo treinador, até isso, entre aspas, tá, entre muitas aspas, porque eu sei que pra Arce com certeza isso não aconteceu, mas entre muitas, esfriou, até isso esfriou ali, aquela ânsia da vitória pra poder dar de presente a classificação. Então, assim, só uma hecatombe hoje, isso é um fato, isso é verdade, só uma hecatombe tira a classificação do Fluminense. Eu já mostrei isso claramente pela questão da própria 1xBet, da odd de 16 para uma classificação do Cerro Porteño e 1,008 para a classificação do Fluminense. Mas vale lembrar, tem gol fora de casa como critério de desempate. O Fluminense ganhou por 2-0, ou seja, não classifica com esse critério de desempate. O Fluminense perde por 1 gol de diferença, tá classificado, mas por 2 o Fluminense não avança, a não ser que seja nos pênaltis, né? Se for 2-0, explicando bem simplesmente, se for 2-0 pro Cerro Porteño vai pros pênaltis, qualquer outro resultado por 2 gols de diferença, o Cerro Porteño é quem avança, 3-1, 4-2, etc., dá Cerro Porteño nas oitavas de final. Ou seja, a gente também não pode dar muito mole não, né? Bola em campo, na área. E aí o que acontece? Que a gente vai ver aqui agora sobre o Fluminense, e assim, mas é uma dúvida, né? Porque mais uma vez não vazou a escalação. Outra vez a gente não teve noticiazinha antes ali do início da noite e tal, sobre como vai ser a escalação, quem tá escalando o quê, mudanças, etc. E dessa vez eu nem me arrisco a dizer se Roger vai mexer ou não no time, nem vou me arriscar muito aqui não, mas assim, se ele achou que sábado a gente foi muito bem, que é o que ele fala na coletiva, é possível que a gente veja mais uma vez essa escalação aqui do lado. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Manuel e Lucas Claro, com a lateral esquerda com Egídio. Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e
Frederico Chaves Guedes. Lembrando, Nonato é o único jogador do Fluminense atual que não pode atuar nessa partida por questão de inscrição. Caio Paulista segue fora por questão de lesão. Bobadilha tá com Covid, não vai ser, vai ficar de fora já dessa partida. O Cerro Porteño já se lançou para cima do Fluminense lá em Assunção, não foi um time defensivo, retranqueiro e etc. E claro, com isso, já deram espaço por lá. Perdendo por 2, eles vão ter que vir para cima do Fluminense de novo aqui no Rio de Janeiro, o que vai dar espaço pra gente. Só que sem Caio Paulista e sem Caio Paulista pela direita principalmente, Gabriel Teixeira e Luiz Henrique vão ter que ter muita sobrecarga, vão ter muita sobrecarga em cima deles. Isso pra quê? Pra garantir um time seguro na defesa, aquilo que eu falo aqui há bom tempo, de que pra Roger o ataque começa no roubar a bola na defesa ou seja, precisa desses pontas para deixar o time seguro atrás e ofensivamente depende também deles causarem perigo no contra-ataque. Ou seja, pode se preparar que no segundo tempo, jogo mais ou menos ali tá 0-0 ainda, vão sair os 2 pontas, porque eles vão se cansar muito. Outro setor que merece atenção também, principalmente na parte defensiva, quer dizer, principalmente não, na parte defensiva, é a zaga. Isso porque a bola aérea foi uma forma muito forte do Cerro Porteño de chegar ao gol contra o Fluminense lá no Paraguai. Não deu certo, Marcos Felipe fez uma defesaça, na outra um gol anulado de maneira bizarra, e eles vão vir mordidos com isso já também, vou falar isso na parte da arbitragem. E a bola aérea com Bozelli foi algo muito forte, outros jogadores aparecendo por ali, mas principalmente Bozelli, que é justamente o único cara a fazer gol aí pelo Cerro Porteño nos últimos jogos. Ele é chato demais na bola aérea. E o Cerro Porteño deve focar nessa bola na área, então Manuel e Lucas Claro vão precisar ter um desempenho muito tranquilo defensivamente para tirar essa bola. Além disso, de vez em quando a gente vê Samuel Xavier pegando um dos atacantes na marcação. Samuel Xavier é um jogador baixo, isso pode ser um risco, o Fluminense tem que se atentar para isso. Terceiro ponto, Fred e Nenê são os jogadores, isso ninguém tem dúvida, tá? Os jogadores mais decisivos do Fluminense. Do elenco do Fluminense, quem é o jogador decisivo? Fred e Nenê. São, fato, ponto, acabou. Só que ambos já vêm mal há um bom tempo. Vocês terem noção, o Fred tem um gol nos últimos 11 jogos. Um gol contra o Atlético Paranaense. 11 jogos, um gol. Antes desses 11 jogos, ele tinha quase que uma média de um gol por jogo. Mas é fato que vem mal, e não é só a falta dos gols. Nas últimas partidas, erros bobos de pivô, de passe e pouca participação na partida. Se não fizer gol hoje, Fred já chega na pior sequência dele sem gols desde que ele voltou ao Fluminense no ano passado. Exatamente, ele não chegou ainda a ficar 6 jogos sem fazer gols. Da última vez que eu falei isso aqui, ele fez gol contra o Atlético Paranaense. Por mais que o resultado tenha sido horrível. Mas ele fez gol contra o Atlético Paranaense. Espero que Fred faça um gol hoje contra o Cerro Porteño e lembre 2009, quando fez gol contra o Cerro também. Já sobre Nenê, se tem o lado bom, pelo menos, é que Nenê fez 3 péssimos jogos contra Palmeiras e os 2 contra o Criciúma, mas o último bom jogo de Nenê, o último gol de Nenê foi justamente contra o Cerro Porteño na Libertadores. Então, pelo menos nesse ponto aí, se você quer se apegar a alguma coisa boa, caso o Nenê jogue, que tenha uma outra atuação destacada. Vale um destaque ainda também sobre o Cerro Porteño. Não é um time forte. Não é. Não é um time forte, não é um time de... É um time que no Brasileirão provavelmente já tá brigando muito na parte de baixo, talvez até... provavelmente na parte de baixo lá total da tabela. Mas é um time que joga Libertadores sempre. E esse é a fagulha, essa é a faísquinha que faz um Fluminense, um time brasileiro, poder ser eliminado para um time que não é tão forte como o Cerro Porteño. Então, o Fluminense precisa estar de muitos olhos abertos, porque ele pode voltar a alcançar algo, uma coisa que ele nunca alcançou, que é chegar nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil no mesmo ano, né? Antigamente não dava, porque não jogava as duas, e desde que pôde jogar as duas, o Fluminense nunca conseguiu alcançar quarta de final e quarta de final. E, por outro lado, pode alcançar também uma premiação de quase 8 milhões de reais, ou seja, é essencial a classificação hoje. E sobre futebol, aí, meu amigo, o Fluminense tem que imprimir hoje uma classificação e não pode também perturbar. Aí já é um outro ponto. Para classificar é o imprescindível. Vou falar de arbitragem, porque a arbitragem da partida,
que será feita pelo senhor Vilmar Roldan. Vou botar a fotinha do Vilmar Roldan aí e olha, vamos lá, né? Vamos falar de Vilmar Roldan aqui. Tenho certeza que você conhece o nome desse colombiano, já ouviu falar alguma vez, é um árbitro aí bem experiente, conhecido aí e tal. Só que ele é cheio de polêmicas, muitas polêmicas. Vou dar uma dica pra vocês, que foi onde eu peguei boa parte dessas polêmicas aqui. Abre o artigo do Vilmar Roldan na Wikipédia em português. Vocês vão ver lá, tem coisa de Libertadores, tem coisa de racismo com São Paulo, tem coisa de Sul-Americana com Flamengo, de confusão também, de ele não ter dado pênalti. É um árbitro arrogante que não gosta de olhar VAR, por exemplo. Lembrando que tem VAR no jogo de hoje. Já tem a confusão né, lá de trás, por causa da questão do erro bizarro do VAR na partida de ida contra o Cerro Porteño. Já tem, em jogos do Fluminense, ele apitou em 2013, contra o Emelec lá no George Capwell, nas oitavas de final. O Fluminense perdeu por 2-1, ele apita um pênalti aos 40 e pouco, que não tem nada no pênalti. Mas também um ano antes, contra o Argentino Júnior, aquele fatídico jogo do gol de pênalti de Fred no último minuto e tal. Se vocês forem rever o lance assim, Edinho dá um salto de 2 metros e ele dá o pênalti ali. Enfim, é um árbitro ruim e que me dá muito medo quando você tem um árbitro experiente dessa forma para apitar jogo complicado. Porque Carlos Amarília também era experiente. Vai procurar aí o que Carlos Amarília fez com o Corinthians, né? Mas enfim, torço para que não seja assunto pós-jogo. Bem, antes da partida... Eita, veio dentro na minha cara aqui o negócio. Alta normal, aqui. Antes da partida tem live, pré-jogo, Raiz Tricolor. Exatamente. E lá na Twitch também do Canal 20. Antes da partida a gente começa a live aqui e lá. Vai lá na Twitch, que é sempre maneiro pra gente também. Estarei lá no Maracanã, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. E espero repetir o que tem nesse crachá aqui, ó, da Libertadores no Maracanã. Fluminense Santa Fé, que teve gol de Caio Paulista e virada. Espero voltar com uma vitória hoje de novo. Valeu.